Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um Lazarus Stream Day. Deixar aqui já meu agradecimento ao Humberto, ao Daniel, Daniel Moraes e demais que fazem parte do grupo. Se eu esqueci de alguém, eu peço desculpa porque eu não lembro o nome de todo mundo aqui, tá? Nós todos que estão fazendo parte aí desse grande evento aí da família, da comunidade Lazarus, tá? Eles me trouxeram uma incumbência interessantíssima. Vamos conversar um pouquinho sobre TEF, né? Vamos esmiuçar um pouquinho os componentes do ACBR e vou aproveitar aqui e falar um pouquinho. Eu trabalho na Areno Sistemas, tá? Sou desenvolvedor de software na Areno Sistemas, presto serviços de consultoria, às vezes ajuda o pessoal nos fóruns e nas comunidades. Quem tiver a oportunidade de chamar para conversar, fique à vontade, pode chamar, ou se a gente vir se encontrar num evento aí também, então a gente pode bater aquele papo legal aí, ou pode me chamarem aí, tá? Hoje eu moro aqui em Barra Velha, eu tenho aí meu website, ainda não atualizei os endereços dele, mas moro aqui no litoral de Santa Catarina. Sou natural de Chapecó, né? Nasci na verdade em Xaxim, morei em Chapecó, trabalhei em várias empresas no ramo de desenvolvimento, sou embarcadeiro MVP, trabalhei com diversas tecnologias na questão também de banco de dados, PostgreSQL, Server Oracle, MariaDB, e o nosso queridão Firebird, né? Que todo mundo utiliza no dia a dia. Espero que vocês possam estar me ouvindo tranquilamente, aí, que a gente vai ter bastante papo aqui e a gente vai interagir bastante aqui com o código, tá? Então eu vou tentar dar uma equilibrada aqui para falar de tudo mais um pouco aqui enquanto a gente vai conversando, tá bom? Então vamos sem delongas aqui. Depois eu vou deixar meus contatos ali para quem quiser conversar comigo, eu vou abrir ali, mas o meu endereço é juliomarmarquete.com.br. Você vai me achar de lá, você vai me achar bem fácil, tá bom? Então vamos lá. Bom, estou utilizando aqui a versão do Lazarus 3.6, tá? Esperando, eu gosto de usar sempre a versão. Sei que tem pessoal que utiliza o FP Lux, uma coisa assim. Não me adaptei muito com ele, então eu prefiro já pegar a versão. Utilizo a i386, pois aí se eu quiser compilar para qualquer outra, eu tenho cross-platform e compilo tranquilamente. Claro, poderia rodar 64 bits diretamente, mas não preciso de vez em quando fazer manutenção e implementar coisas para 32 bits. Então para mim não indifere um pouco. Tenho máquinas virtuais aqui dentro do meu próprio Windows aqui para que eu possa também poder fazer essa mudança de sistema operacional bem fácil, tá bom? Vou desligar aqui a câmera aqui, deixei aqui para vocês verem aqui que eu sou real. E para quem me conhecia cabeludo, hoje não sou mais cabeludo, né? E a gente poder se conversar um pouco. Eu vou desligar ela aqui então para a gente poder seguir aqui o desenvolvimento, tá bom? Então, pessoal, usando aqui, estou utilizando então basicamente a versão do SVN. Deixa eu até abrir aqui, estou fazendo até aqui na outra tela, estou com duas telas, então vou trazer aqui a minha pastinha do ACBR, né? Vou falar um pouquinho aqui também, bem rapidinho, ó. Quem baixa o ACBR geralmente baixa diretamente do trunk, tem as outras pastas aqui, mas que você pode ver, geralmente aqui em Tools a gente deixa os manuais, tá? Aqui a gente então tem as fontes e a pasta de exemplos, sempre vai estar ali. Enfim, o componente TEF, então, ou os componentes TEF, que a gente tem mais de um, né? Se encontram então os exemplos nessa pasta aqui, tá? Tem um para Android, tá? Mas é com Delphi. Tem o antigo que era com ECF. Tem o mesmo antigo, o TFD, que era usado aqui também, aqui, mas com uma emulação, tá? Temos o PicPay, temos o PostTF, que eu não lembro, acho que foi descontinuado, e daí o componente TFP, que é o que a gente vai conversar agora, tá? A gente vai explicar. Sempre lembrando, a gente tem exemplo para Delphi e para Lazarus, tá? Então temos os dois formatos. A gente vai utilizar então
este exemplo aqui, tá? Como ferramenta, ou melhor, como TF House, eu vou fazer uso da Software Express, tá? CTF, ou melhor, CTF mais conhecido. Eu tenho aqui uma máquina virtual chamada AWS 2000, eu tenho Visual Studio nela. Eu tenho rodando aqui localmente o simulador da CTF para que a gente possa fazer as devidas transações e testes. Vou puxar aqui para outra máquina, porque não faz para nós um sentido. Depois a gente vai visualizar algumas informações, ok? Deixa eu pegar aqui uma informação que eu tinha esquecido, que é o IP da máquina, né? Da máquina virtual em si. Ok. Beleza. Tá. Então vamos lá. Então, abri aqui o nosso exemplo. Eu tenho... O pessoal até me pergunta às vezes, só um minutinho aí. Eu uso aqui a versão do Lazarus aqui e instalo alguns pacotes legaisinhos nele que eu gosto de mostrar para o pessoal. O pessoal até me pergunta, né? Ó, eu uso esse Anchor, é isso. Instalo esses dois pacotes aqui, tá? Anchor Dock e Anchor Dock Design. E do Form, esse daqui, Dock Form. Então quando eu fizer isso, ele faz exatamente o que eu tenho, quase uma mesma ideia do Delphi hoje, onde o formulário é embutido internamente e as janelas não se separam. Então para quem quiser, já fica aí a dica para instalar. Tá? Então vamos ao exemplo que todo mundo utiliza para entender. Então, uma coisa que eu gosto sempre de colocar para o pessoal, e não é uma questão de forma errada, mas sim uma questão do pessoal entender e até aprender, né? O exemplo que a gente faz não é um exemplo para você copiar e jogar no teu sistema, ou pegar o exemplo e rodar como o teu sistema. Se fosse isso, então a gente teria ele diria assim, ó, a gente tem o código pronto aqui, então você pega o código. É para você entender como que funciona o componente. Por quê? Pensando um pouquinho a nível do exemplo, eu vou trazer novamente aqui a pastinha do exemplo, se eu achar ela rapidinho aqui. Ah, tá aqui, ó. Tá aqui, a pastinha do exemplo. Então vou aqui, ó, mostrar para vocês aqui rapidamente, para tentar explicar um pouquinho aqui. Até algumas coisas agora que eu também lembrei que eu vou explicar para vocês aqui também. Por exemplo, ó, nós temos implementado aqui o Venda Class. Tá? Por que existe isso daqui? É para ele emular o quê? Um PDV, que o PDV vai ter o quê? Você vai ter um PDV livre, você vai ter um PDV em venda, você vai ter um PDV em pagamento, um PDV fazendo consulta de preços. Então, emular aqui e emular também o quê? Salvar as informações para que você possa bufferizar ela, que no seu caso não seria bufferizar, você iria gravar no teu banco de dados para que você possa utilizar posterior, seja para cancelar, seja para fazer a operação de registro do pagamento, seja para você fazer a impressão. Então, é emulado aqui. Então, se você vir aqui e só simplesmente fizer a cópia do jeito que está aqui, você sempre vai estar com dúvida, você sempre vai estar com problemas que você não consegue entender o porquê que existe aquele problema. Então, você pega um código e a gente vai tentar hoje esmiuçar ele aqui um pouquinho a nível de explicação para que você possa pegar e chegar no seu sistema e colocar, ó, meu sistema está aqui, funciona desse jeito, está aqui. Então, agora eu posso pegar o que tem lá, o componente tem para mim, coisa separado, que é uma camada só de componente, e colocar em certos locais. Claro, lembrando de não amarrar a tua regra de negócio com um simples fato de receber uma transação TEF. Então você tem que sempre estar pensando em programar com essa separação. Para que você possa fazer uso do CTF, né, que é o nosso caso aqui, você precisa de algumas DLLs. Geralmente aí você vai falar com o pessoal que representa esses TEFs e eles vão te passar esses arquivos. Nós temos um amigo chamado TEFnet, tá? Procura lá por TEFnet, conversa com o Giovanni, eu não lembro agora o nome da outra pessoa, mas conversa lá com eles. Deixa eu só ver se eu tenho aqui que eu já passo para vocês quem que é. Aqui.
conversa com o Giovanni ou se não com o... Ah, meu Deus, esqueci o nome da pessoa. Ah, o Eider, tá. Então, o Giovanni e o Eider, lá você vai conversar com eles lá, pessoa gente boa, e vão estar te trazendo bem fácil as informações, tá? Então, quando você faz isso, eles têm os pacotes que vêm para ti, tá? Eu acho aqui um para mostrar para vocês. Pacote CTF, acho que é esse daqui. Na verdade, aqui ó, isso mesmo. Então eles vão te mandar os arquivos e você vai ter a versão 32 bits e 64 bits. Então vai depender da tua aplicação. No meu caso eu estou compilando 32, então eu peguei os arquivos aqui dentro desse daqui, somente as DLLs. Os TXT para mim não me interessa, não tem utilidade, então eu não coloquei ele. Se você for 64 bits também está aqui os arquivos, então basta fazer uso deles. Depois eles te mandam toda a documentação, o roteiro de homologação, a interface simplificada, se você quiser e não quiser utilizar a DLL, também tem a questão de você utilizar o cliente modular, né, que é a troca de TXT. Se você já tem implementado, você pode reutilizar. Não é o indicado, tá? Não é o ideal, mas você pode fazer a utilização. Só que você não iria utilizar o TF-API, por enquanto, né? A gente tem ali alguma coisa que eu lembro que o Daniel escreveu em algum lugar lá na CBR que está se vendo para implementar uma classe no TF-API para troca de TXT, tá bom? Então o que eu fiz aqui? Joguei as DLLs que eu precisava, então esse TF, libcur, deixa eu ver que mais de DLL aqui, lib, current, QR encode, recharge RPC. Eu acho que seriam esses, ok. E para tudo, né, claro, sempre lembrando, você vai ter que ter um pinpad, no meu caso aqui tem um pinpad plugado, um PPC 930 que você pode conversar com o pessoal da Gertec. Existem outros aí no mercado, né, esse da Gertec que tem só para desenvolvimento, acho que você entra em contato com eles já te liberam. Por que você tem que ter um pinpad? Para você simular exatamente o que ocorre. Tem umas opções aqui dentro do CTF que você pode configurar para não usar, para você usar um teclado ali virtual para digitar. Mas para a hora da homologação você não vai poder fazer isso, você tem que rodar um pinpad. Então sempre vamos ter um pinpad. Se você não quer ter, porque o pinpad se fica um tempo lá desligado, ele acaba bloqueando, tá? Por você não usar, ele bloqueia e daí você perde o pinpad. Então pega emprestado no cliente, alguma coisa assim você consegue fazer, tá? O que mais que tu precisa então para rodar? Então você precisa também ter um arquivo chamado clictf.ini junto com a tua aplicação. Esse arquivo, na verdade, você vai achar como montar ele nesses arquivos de helps, tá? Esses arquivos de helps que tu está vendo aqui, parâmetros adicionais, fluxo de interrupção, interface simplificada, nesses arquivos aqui você tem como montar. Uma coisa, manual de site demo, então você tem aqui as informações. Deixa eu até aproveitar, deixa eu ver se ele abre aqui para mim, deixa eu ver se eu consigo achar aqui, mas acho que é nessa interface simplificada, clictf.ini, isso mesmo, vou puxar aqui para o lado para a gente ver, arquivo clictf.ini, então você tem à disposição ali para ti para fazer uso dele, para como montar ele. Então aqui tu tem as informações que eu vou acabar de mostrar agora para vocês. Então cada uma das informações que estiverem ali, você consegue montar através desse arquivo, ok? Vou fechar aqui e vamos editar aqui o nosso arquivo. Vou puxar ele para cá. Então, aqui está disponível ele. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho o pinpad compartilhado, coloco como porta Auto USB. Para quê? Para que ele se vire e achar a porta, não preciso ficar colocando uma a uma. Claro que no componente eu tenho como setar, mas eu posso ignorar e simplesmente colocar aqui, ele vai se virar. As demais informações aqui são configurações que você vai fazer, seja para o seu cliente ou seja para você. Também tem a possibilidade que ao invés de você colocar todas as suas informações aqui, você pode sim fazer uso dos parâmetros, tá? Parâmetros adicionais, eu já vou mostrar como que você pode fazer isso, para que você passe essas informações aqui sem ser via arquivo ini. Então você pode fixar isso.
Uma coisa que o pessoal está perguntando muito aqui, e até eu tenho aqui ó, de exemplo, é a questão do TLS que eles têm. Então você consegue fazer isso no INI, tá? No testteste.ini. Você não precisa obrigatoriamente ter lá no componente, mas você pode também colocar lá no componente para ele carregar diretamente essas informações, ok? Então, só tem basicamente isso daqui. Então, quer dizer que se eu rodar ele agora, eu já vou ter alguma coisa aqui. O executável está rodando para mim, está gerando aqui na pasta, né? Então, tem aqui o tf-api.demo. Ele fez aqui a compilação dos DCUs e ele gerou o arquivinho de tf, que é onde gera os backups para restaurar, ok? Sem mais, então, vamos lá para o componente em si. Então, voltando só um pouquinho a relembrar, use o demo para você entender. Hoje o demo te mostra aqui tudo amarradinho e eu vi já muita gente ocorrendo esse tipo de situação que não é legal, mas tem exatamente essa cópia aqui, daí fica alternando entre, por exemplo, operação e configuração. Configuração você precisa ter em um único local no teu sistema, então porque é uma configuração que vai ocorrer uma única vez, bem dizendo, no teu sistema. Um cara não vai voltar mais a fazer a configuração por um bom ou por longo tempo. Então a interação da questão da configuração, tu coloca numa tela. E a operação, que é onde você vai fazer o recebimento, você coloca em outra, administrativo, na verdade no teu fluxo de recebimento. Então tente não copiar, exatamente isso. Não copiem. Tente olhar e entender e baseado nisso, inserir na tua regra de negócio, inserir dentro do teu sistema como você deve de utilizar ele. Ok? Deixa eu tirar um pouquinho o lado disso aqui, então já melhora um pouquinho a tela. Também aqui a gente obrigatoriamente tem um pós-printer aqui, não quer dizer que você tenha que usar diretamente o pós-printer, você pode interagir, salvar essas impressões no banco e mandar, por exemplo, você tenha alguma fila de impressão, você pode mandar por ele, ok? Vou falar um pouquinho do componente TF API, tá? Então aqui, ó, quando a gente pede log do componente, basta você colocar um nome aqui no arclog e ele vai gerar junto à aplicação ou no patch que tu colocar. Tudo que dentro do componente ele for interagindo, ele vai gerando algum tipo de log que a gente pode entender e saber o que ocorreu numa transação. Então basta você colocar, ele vai gerar. Aqui, umas opções também que são vinculadas diretamente, por exemplo, com a Paygo, confirmar transação automaticamente. Então, ao final, ela vai confirmar ou não. Eu não preciso lá mandar finalizar, ela vai confirmar ela. Os dados de automação, algumas são, como eu te falei, específico para Paygo, outras nem tanto, tá? É genérico. Então, autoatendimento, CNPJ Software House, imprimir a via do cliente reduzida. Esse daqui acho que é alguma coisa recente, eu não saberia lhe dizer agora para vocês. O nome da aplicação, o nome do software da software house em si, se você suporta desconto, se você suporta saque, se tem as vias diferenciadas, uma via de um jeito para o cliente, outra para o estabelecimento, utilizar o saldo total do voucher e a versão da aplicação. Isso são dados da tua automação, tá? Aqui é os dados do estabelecimento, então você vai passar o CNPJ e a razão social, né? Aqui os dados do terminal, que basicamente tem algumas informações utilizadas no CTF, como por exemplo o IP do servidor, código do terminal, código da filial, código da empresa, parâmetros de comunicação, porta do PINPAD, então você pode passar por aqui, tá? Você também tem aqui o diretório de trabalho. Esse daqui é bem específico para a questão da própria Paygo, por causa da DLL que fica em outro local, ou para você também compartilhar uma mesma instalação para tanto testar a sua aplicação como no demo. Então você pode fazer isso. A parte da exibição do QR Code, tá? Que é quando você faz um recebimento Pix, então você consegue ver aqui e saber onde você vai ver essa informação, se é num lugar ou em outro, tá? Gravar as respostas, limpar as respostas quando um novo identificador. A ideia é que o modelo a gente tem alguns, até esses dias atrás a gente só existiam a Paygo e o CTF. Hoje a gente já tem alguns outros, como a Ditum API, a API da Eugene, a Destache API, a Scope, o Stone AutoTF. Então são contribuições do pessoal da comunidade que foi entrando aqui aos poucos. Tem mais alguns ainda que vão entrar aqui no decorrer do tempo, tá?
Tudo geralmente ou que a comunidade utiliza, ou que alguém contribui, ou de nós também. Aqui o patch da DLL, tá? Em si. Então o diretório de trabalho, só para exemplificar, porque ele vai criar essa pastinha TF aqui, tá? E o patch da DLL é para fazer a leitura da DLL client. Aqui você também tem a configuração para dizer se você vai confirmar uma transação na inicialização do tratamento dela, né? Se ela vai ser cancelada ou estornada, se não vai fazer nada, ou se ela vai processar junto com as pendentes, tá? Aqui o tratamento de transações pendentes, o que você vai fazer daí com ela, se você vai confirmar, se você vai estornar, ou se você ainda vai perguntar para o cliente se quer fazer uma coisa ou outra. Você pode deixar sempre uma ou outra, ou pedir para o usuário. Vou falar aqui bem rapidamente dos eventos, para que a gente não tenha gasto muito tempo aqui com eles e a gente possa rodar algumas operações com ele, tá? Quando detectar transações pendentes, então o que ele vai fazer? Lembrando, ó, ele tem alguns comentários, sempre leve em consideração olhar o comentário que tem no exemplo. Nesses casos aqui, são comentários exatamente para que ele possa já trazer diretamente sem interagir. Então, ele, ó, por exemplo, aqui já vai, se detectou uma transação pendente, aqui ele já vai dizer assim, não, confirma tudo. Então, ele vem para confirmar. O segundo aqui é uma confirmação automática. Então, ele muda o status e manda resolver todas as transações, entendeu? E aqui, no caso, ele tem aqui para montar um menuzinho para pedir o que quer fazer, se quer fazer uma coisa ou outra, conforme que retornar é que vai processar e vai resolver toda a situação. Dependendo também do status que for selecionado aqui, o que ele vai fazer? Ele vai achar as respostas pendentes para pegar lá e efetuar ela, basicamente. E daí trazer para fazer a impressão, a última resposta que teve do TF para fazer a impressão. Lembrando, é um exemplo, então você, por exemplo, não precisaria vir aqui diretamente imprimir comprovantes e mandar imprimir o comprovante, que é o que ele faz aqui, tá? Você podia pegar esse comprovante e gravar no seu banco de dados para fazer a impressão no final de todo o processo. Você não obrigatoriamente precisa mandar para a impressora, porque eu tenho esse processo aqui no exemplo. Não, o processo do exemplo é para te mostrar que você tem as opções. Então, você pode pegar isso e fazer isso que eu acabei de falar, tá? Quando esperar uma operação, então quando eu estiver esperando uma operação, passei lá, fiz o chamado para fazer o pagamento e ele vai ficar esperando. Cada vez que ele fizer uma interação, ele vai passar aqui por dentro. Então, aqui vai um exemplo. Quando o pessoal pergunta assim, eu quero cancelar a operação no meio, comecei a fazer um recebimento do Pix, um recebimento do cartão, eu posso ir lá no Pimpad, claro, e anular, e ele vai retornar para mim, como eu posso também fazer isso aqui internamente, de que jeito? Aqui tem um exemplo, ó. Então existe essa variável que foi criada, não é que ela existe ali, que é do componente, é uma variável criada aqui dentro, que se eu alimentar ela de um outro evento, de uma outra tela, ela vai passar aqui e vai chamar o evento de cancelamento sim, daí dentro do componente e tratar, senão ele vai ficar aguardando o processo. Então aquela famosa opção lá, quero cancelar no Pix lá, então eu coloco um botão do lado da exibição do Pix na tela, quero cancelar, o operador vai lá e cancela. Então quando clica no cancelar, eu vim aqui, chamo o cancelar, ele vai entrar aqui e vai fazer o cancelamento, porque ele vai ficar no loop. Num dos looping ele vai parar aqui e vai ver que eu mandei cancelar e vai fazer o cancelamento do processo, tá? Aqui, quando eu mando exibir mensagens, então quando eu mando exibir mensagens, é a mesma coisa. Vou já exemplificando para que vocês possam ir vendo que vocês podem fazer essas mudanças, tá? Quando exibir a mensagem, então aqui, ó, quando é no terminal, para o cliente, para o operador, para todas as telas. Então eu consigo fazer essa exibição. Esse daqui é um método que foi feito aqui dentro, não quer dizer que é um método, o componente foi um método implementado, você pode pegar e fazer um método teu, e ao invés de vir exibir labels e panels, você pode vir e exibir um formulário, concordo? Trazer um formulário para a tela, exibir, pintar a mensagem para o usuário e mostrar ela, tá? Vou voltar aqui. Aqui tem um exemplo também para exibir a mensagem com contagem de milissegundos. Então ele dá um show modal, fica esperando até você dar ok, ou senão depois daquele tempo ele vai dar ok e fechar.
E também, ao mesmo tempo que ele exibe, ele vai remover a mensagem. Então, quando a mensagem vem vazia para ser removida, ele também traz aqui. Então, quando eu passo uma coisa ou outra, ele vai ocultar as mensagens para mim. Ok? Então, isso daqui é o que ele faz aqui, se você notar. Aqui nós temos o evento para exibir o QR Code, novamente. Ó. Então, vem, traz, não quer dizer que obrigatoriamente eu tenho que mandar para a impressora, ó, mas ele tem a opção aqui, ó, se no checkbox eu disser para mandar para a impressora, ele vai tentar mandar para minha post-printer aqui. Eu não preciso mandar aqui para minha post-printer, eu posso pegar o dado do QR Code e mandar para algum lugar para fazer a impressão. Não preciso obrigatoriamente mandar aqui, eu tenho eventos que eu posso disparar. Quando ele vem para cá, quer dizer que ele está exibindo na tela. Então ele vai trazer para fazer o quê? Exibir o painel, tá? O painelzinho com o QR Code. Então tá aqui, ó, implementado. Em vez de eu exibir um painel, eu vou lá e faço um formulário bonitinho, exibo o formulário bonitinho, pinto ele na tela bonitinho, fica uma tela na frente, posso ocultar o restante para trás e colocar bem no meio da tela. Não preciso colocar como temos aqui o exemplo do painelzinho. Então posso colocar um formulário. Mesma forma quando vem para remover. Então, quando ele vem para trazer informação, quando ele vem para remover, eu oculto ele, removo. Com isso, a gente tem a classe que a gente tem aí de terceiros dentro do ACBR para fazer a impressão do QR Code. Então, a gente faz a geração do QR Code e passa o mesmo aqui para dentro do objeto. Mesma coisa você pode fazer também, por exemplo, o FMX. Se você utilizar para fazer FMX, você pode utilizar esse mesmo método aqui para fazer a geração. Eu exibo na tela para o cliente o QR Code para ele fazer. Ou se ele não fizer, daí que se conforme a configuração, se for para exibir no Pimpad, ele vai vir exibir no Pimpad aqui para mim. Tá? Agora vamos lá. Quando finalizar a operação, vamos olhar o que ele vai fazer aqui. Quando ele faz a finalização da operação, ele vai chamar alguns logs. Ó, lembra? Chamando os logs. Chama aqui o log para mim gravar, né? Quando ele lê um campo específico, que no caso que quando ele está terminando é para mim ler, nesse exemplo aqui, ó, é para pegar a informação que eu vou jogar lá na planilha de homologação do PayGo, tá? Então ele já coloca aqui também. E aqui é quando eu já estou finalizando ela e não foi com sucesso. Quando não foi com sucesso, ela está pendente. Aí ele começa a fazer os tratamentos para mim, fazer a pergunta se a transação vai ser confirmada, se ela vai ser estornada ou não, e mostro aqui para a pessoa para ela selecionar uma das opções. Então, dependendo do que ele selecionar, vai ser feito uma coisa ou outra. Aí, lembrando, né, temos aqui um comentário aqui para que você possa fazer, confirmar ela a transação automática, sem precisar de mensagem alguma, ou você pode tratar ela do jeito que você necessitar. A mesma coisa, ó, ele vai pegar e vai verificar se o retorno é um header de pagamento. Se ele for de pagamento, ele vai lá procurar para confirmar a transação e já vai chamar também a finalização da transação. E trazer também a impressão dos comprovantes. O que ele vai fazer essa impressão de comprovantes, só para explicar para vocês? Ele vai vir e vai passar dentro das respostas dos vários pagamentos que eu tiver, posso ter mais de um, né, TF, e conforme o que ele retornar, ele vai lá chamar aquele método que eu mostrei antes para vocês, imprimir comprovantes, passa a última resposta para dentro dele, com isso ele vai pegar os comprovantes e imprimir. No meu caso, eu posso salvar no banco, porque se eu precisar fazer uma reimpressão, eu tenho ele lá novamente. Então, continuando aqui, ela tem mais alguns tratamentos aqui, ó, um exemplo de como usar a propriedade da API fazendo typecast. Então, você pode fazer um typecast para pegar as informações que retornam da API, nesse caso a PayGo, mas você pode também fazer para o CTF. Até vou mostrar daqui a pouquinho como você fazer o typecast para o CTF, para pegar umas informações. Ali era a finalização da operação, aqui é a finalização da transação. Então, quando finaliza a transação, ele verifica se o status dela foi sucesso e tudo ok. Se for sucesso, ele vai atualizar, lembra que eu te falei dos pagamentos lá que simula? Então, ela vai jogar lá para dentro a rede, inicia o valor para confirmar. Se não, ele vai cancelar aquele pagamento. Uma coisa, quando eu vou buscar um cancelamento. Se eu quero um cancelamento, ele vem, verifica se o cancelamento foi ok. Se foi ok, ele joga as informações. E quando eu faço um administrativo, que é a questão da instalação ou demais informações, mesma coisa. Chamo aqui, faço um administrativo e ele faz os devidos tratamentos. E aqui é para atualizar a interface. A interface é essa tela que a gente está olhando ali, que é uma simulação do teu ponto de venda, né? Então, basicamente ele vai fazer lá a atualização de todas as informações, pegando o que? Vamos lá para dentro dela só para vocês entenderem aqui, ó.
Ele vai pegar os pagamentos e atualizar se está pago ou não lá dentro da tela. Nesse teu caso, você iria atualizar teu pagamento, né, tua tela, não o que tem aqui da CBR, mas tua tela de pagamento. Vai atualizar os totais de vendas na interface, que é o que? Somar baseado no que? Aquilo que eu acabei de falar, o simulador nosso, a classezinha venda lá que você na verdade já tem hoje no teu PDV, tua forma de pagamento, receber dinheiro, cheque, etc. Você vai ter essas totalizações lá, então ele faz isso daqui, ok? A gente tem aqui também o evento para gravar o log, então tem um método lá para adicionar log, então ele vai adicionando o log e diz que não é para ser tratado, diz falso para ser tratado porque ele já está tratando internamente. E aqui os dois últimos métodos, que um deles é para obter os campos, então estou lá, ele precisa digitar um valor, precisa digitar uma data, ou até alguma informação, é exatamente aqui que ele vai vir tratar para o cliente, ou melhor, mostrar para o cliente. Aqui eu tenho até uma notinha para vocês levarem em consideração, ó, quando o PDV, a validação for essa daqui de senha do lojista, você poder pegar as informações aqui e gravar, não a senha, né, mas as informações, e aqui os campos, as informações que vão exibir para ti, precisa digitar lá o CCV do cartão, código de validação do cartão. Então ele vai fazer os devidos tratamentos aqui, ou alguma data de validade, ou até mesmo algum valor que eu tenho que digitar, ele vai exibir para mim, né? Isso daqui são formulários construídos dentro do ACBR, então você vai tratar eles do jeito que você quiser dentro da sua aplicação, e com isso você tem a resposta, o retorno para ti, com essa informação, para que possa seguir o processo do TEF. E o último aqui é a exibição dos menus, que a gente já vai ver também aqui. Nesse caso aqui ele está exibindo uma string, acho que é uma string list ou item list. Vamos dar um confere aqui. Aqui, ó. Então a gente tem aqui uma... Deixa eu só ele carregar, não tem problema, dá um ok. Algum erro no meu formulário, não lembro o formulário que ele traz, que depois a gente vai olhar. Mas é uma list box aqui. Ele traz um list box mesmo para tratar isso para mim aqui. E exibe para mim os itens, dependendo do que eu selecionar, ou ele vai avançar, ou ele vai voltar, ou ele vai cancelar o que eu estiver fazendo, tá? Eu vou rodar agora aqui ele para que a gente possa dar um confere aqui e entender um pouquinho do processo dele. Depois a gente vem... antes de ir para lá, vou falar uma coisinha aqui, Typecast, tá? O Typecast aqui ocorre da seguinte forma. Eu vou entrar aqui dentro dessa unit aqui e eu vou pegar essa uses aqui, ó, quer ver? ClassTF, ó. Vou copiar ela aqui para o principal, tá? Vou definir ela aqui, colocar uma vírgula e, por exemplo, vou pegar aqui um local qualquer, deixa eu ver aqui, acho que vou aqui nas operações mesmo. Ir para operações, ok. Digamos que eu for precisar fazer alguma coisa de typecast do CTF, que eu falei para vocês. Então eu vou precisar pegar o componente, a cbrtf.tf, tá? Com isso eu sei, mas isso depois de ativado, eu sei que o objeto é esse. E eu faço um typecast dele do que tipo? TF API, TF API, a classe CTF. Aqui está ela. Com isso, você tem daí agora disponível algumas informações específicas do CTF. Por exemplo, aqui ó, você tem parâmetros adicionais de configuração, parâmetros de finalização, parâmetros adicionais de função. Digamos que eu queira filtrar sem utilizar o que já tem ali, mas eu quero fazer um filtro direto dentro do componente para alguma informação. Eu consigo passar ele aqui dentro, tá? Então basta eu adicionar os parâmetros aqui e ele vai montar lá no final para mim. Várias pequenas coisas aqui são específicas para o CTF. Eles estão aqui dentro. A mesma coisa serve para os outros tipos de TF, tá? Então, só para que vocês possam ter uma noção aqui, você pode fazer o que você precisar aqui dentro dele, tá bom? Vamos fechar aqui e vamos rodar ele, então. F9 aqui. Ok. Ele veio aqui para outra tela, vou puxar para cá. Então, aqui a gente tem já definido aqui ó, o CTF, que a gente
gente vai utilizar. O QR Code vou exibir na tela para que vocês possam ver algumas informações. Aqui eu coloquei o IP do meu servidor, que é aquela máquina virtual que eu mostrei para vocês aqui, que está rodando o CTF, ó. Então aqui está ela aqui. Basicamente é isso daqui que ele vai fazer. Aqui eu vou fazer um testezinho de conexão, só para ver o que ele vai falar para mim. Ó, inicializou, ok. Vai chamar mais algum método aqui. Pronto, aí ó. Vai fazer um teste de comunicação. Eu não preciso fazer isso daqui, tá? Toda vez, ou para mim testar meu sistema, etc. Esse daqui é só para exemplificar para você, que você pode olhar e saber que está funcionando aqui. Mas você não vai querer abrir toda vez o seu sistema e querer fazer isso, porque senão você vai demorar mais um tempo que você não precisa, ok? Aqui, ó, lembra que eu falei do arquivo de log? Então, vou colocar aqui, ó, meu log.log. Então, quando eu for utilizar ele, o que ele vai gerar para mim? Ele vai gerar um meu log.log para mim lá na pastinha. Lembra que eu falei, ó, isso daqui você não precisa na sua aplicação. Isso daqui é exatamente para exemplificar. Então, a gente vai lá para as operações, que é o quê? Recebimentos. Vamos fazer aqui, ó. Uma coisa aqui também que eu tive que fazer alteração é quando você solicita um CPF, na versão mais nova estava exatamente porque um parâmetro está passando um valor muito alto. Deixa eu até olhar aqui e mostrar para vocês. Alguém vai provavelmente uma hora precisar e daí já vai estar sabendo o que que é. Aqui, ó, alteração, solicitar PDF. Aqui, ó, o segundo parâmetro eu diminui o tempo. Ele vem 30.000 como default. Se a gente olhar aqui, ó, ele vem 30.000 e ele vai dar erro, tá? Tem que diminuir aqui aí tranquilamente. Você pode ir ali e vai fazer aí a solicitação de alguma informação. Nesse caso aqui a gente está pedindo o TEF. Posso vir aqui chamar o administrativo, tá? Menu administrativo, ó, lembra que eu falei da telinha que estava aqui, então eu consigo vir aqui e fazer o que eu precisar. Reimpressão de comprovante, cancelamento. Deixa eu ver se ele reimprime um comprovante que eu creio que não. Último comprovante. Deixa eu ver se ele tem aqui alguma coisa. Ok. Aí. Beleza, é que eu acho que ele não tinha nada, ele só trouxe zerado para nós. Ok? Então vamos fazer um recebimento aqui. Vamos fazer um recebimento de R$1 aqui. Vou fazer um pagamento, né? No pagamento, então, eu posso selecionar o que eu quero. Nesse caso que eu vou colocar que eu quero pagar em cartão de crédito. Ele já fez aqui a solicitação para mim. Deixa eu ver se ele vai funcionar aqui bonitinho. Senão eu vou ter que pegar aqui um cartão bem rapidinho. Mas eu acho que eu tenho um NFC aqui. Deixa eu ver, carteira, ok, beleza. Vamos ver se ele vai funcionar. Ó, funcionou. Então eu fiz o pagamento aqui. Um cartão à vista, ok. Esse cartão que eu acabei de aproximar é um NFC do meu celular, tá? Então, ó, a gente fez também a impressão do comprovante e já finalizou tudo. Vou dar um cancelar aqui para ele finalizar. Aqui eu vou fazer uma venda de R$10. E agora eu vou selecionar aqui forma de pagamento carteira digital. Quem que sabe que é carteira digital? Pix. Então, olha o que ele vai fazer para nós. Lembrando, tudo que for Pix ele vai aprovar. Se você ler o QR Code que aparecer aqui, é uma poesia do Shakespeare, se eu não estou enganado. Ó, aguardando, ok. Ó, fez trazer aqui as informações. Se eu quiser essa mesma informação aqui, vai ir lá pro... Eu consigo exibir ela. Olha, vai... Ok. Beleza, ó, tudo é aprovado, entendeu? Então eu fiz um recebimento na carteira digital. Se eu for ali mudar a configuração, ele vai exibir para mim aqui no PINPAD e eu consigo fazer a mesma coisa. Mais uma coisa aqui para a gente brincar. Vamos receber aqui R$10, sendo que... Acho que eu devo ter configurado, mas vamos ver. Sendo que R$5 vai ser no crédito, ok. Deixa eu só dar um confere aqui. Ok. Deixa eu puxar minha carteira digital aqui para ele funcionar. Aqui. Não. Aqui. Carteiras. R$5 no crédito. Então vamos lá, R$5 no crédito. Ó, já está pedindo aqui. Opa. Vamos desbloquear. Pronto.
Recebeu, ó, à vista, parcelado, posso fazer do jeito que quiser. Essas opções aqui você pode ocultar no... Você pode, conforme você configurar, você pode ocultar essas informações, tá? Por exemplo, se o teu recebimento sempre é crédito, vai ser à vista, tu consegue tirar todas essas opções aqui e não mostrar para o usuário ou para quem for interagir. Se ele já definiu a forma de pagamento, ele já traz para ti aqui a informação. Vamos incluir mais um pagamento, agora no débito de R$5 para finalizar aquele ali. Conectou ao servidor. Deixa eu trazer aqui de novo minha carteira. Aqui. Vamos ver aqui. Ó, pronto. Também a mesma coisa. Quando eu faço débito, posso selecionar algumas opções. Ok. Beleza. Aprovou a transação. Finalizou. Saiu aqui as impressões para mim. Se eu for rolar para cima e para baixo, ele vai mostrar os cartões. Então, ó, fiz uma compra no crédito de R$5 e outra no débito. Ok? Ok, vamos finalizar aqui. Finalizamos a operação. Deixa eu ver o que mais que posso mostrar aqui. Consigo cancelar. O menu do PinPad, acho que é uma implementação de algum TF específico, tá? Então, depois tem que dar uma conferida, mas basicamente é isso. Eu consigo cancelar a última venda, tá? Coloco lá o código do supervisor, ok. Peço o que era, o meu era débito, né? Cancelamento de débito. Ele vai pedir, como ele sempre vai necessitar, né? O cartãozinho que eu utilizei, nesse caso esse daqui, ok, ó. Processou, fez o último cancelamento, ok. Deixa eu ver se o relatório aqui sai aqui no CTF, vou mostrar para vocês o relatório. Listar. Aqui. Então, ó, você tem também ali, ó, disponível as transações que a gente fez aí para brincar, ok? Então você consegue olhar cada uma delas. Vamos dar uma olhadinha agora também aqui um pouquinho mais no fundo, a gente já passou até um pouquinho do tempo aqui. Mas basicamente quando eu fizer a inclusão de pagamento, que é o botão incluir, que ele chama aqui, vamos aqui, ó, botão incluir, o que ele faz para nós? Ele chama esse adicionar pagamento baseado em algumas informações e eu posso vir e filtrar, ó. Veja que ele já traz para mim aqui umas filtragens, tá? E ele efetua o pagamento. Quando ele efetua o pagamento, eu passo aqui, por exemplo, o identificador da transação, o valor da transação, a modalidade que eu quero passar aqui e quais os cartões que são aceitos. Daí eu posso parcelar, dizer para ele que foi financiado por quem, número de parcela, se for pré-datado, aquilo lá que eu falei para vocês. Você pode restringir as informações, ok? Bom, era isso, pessoal. Aí, quem precisar de alguma situação específica aí sobre TF, pode me contatar. Tu vai me achar nos seguintes contatos, ó, gmail.com. No WhatsApp, vocês vão me achar nesse WhatsApp aqui, tá? E se eu não estou enganado, eu tenho ainda o Telegram, meu é Júlio Mar. Então fica aí para vocês os meus contatos. Quando vocês precisarem de alguma coisa ainda voltada com Delphi, Lazarus, Programação Pascal, só chamar que a gente está à disposição. Um grande abraço para vocês, um bom resto de noite aí e um bom próximo evento aí. Aguardo vocês até o próximo. Um abraço. Tchau, tchau.